Tempo agora para o Magazine Desporto de Marco Martins. Desporto. A temporada 2022-2023 está lançada em vários países europeus, entre eles a França e Portugal. Na Liga Francesa, o Paris Saint-Germain, detentor do título de campeão, venceu por 5-0 na deslocação ao terreno do Clermont, com golos apontados pelo brasileiro Neymar, pelo marroquino Achraf Hakimi, pelo brasileiro Marquinhos e pelo avançado argentino Lionel Messi, que bisou. O PSG, com esta goleada, já lidera a classificação na Liga 1, com 3 pontos. No segundo lugar encontram-se duas equipas que também venceram com alguma facilidade. O Marselha venceu por 4-1 o Reims, com um golo marselhês apontado pelo defesa português Nuno Tavares, e o Lille, clube liderado pelo treinador luso Paulo Fonseca, derrotou por 4-1 o Auxerre. De notar que os outros favoritos ao título, o Mónaco e o Lyon, venceram com o mesmo resultado 2-1, respectivamente frente ao Estrasburgo e ao AC Ajaccio. Na Liga Portuguesa, o Futebol Clube do Porto, detentor do título de campeão, venceu por 5-1 o Marítimo, no estádio do Dragão, na cidade invicta, com tentos marcados pelo brasileiro Ivan Nilsson, pelo espanhol Ivan Marcano, pelo também espanhol Tony Martínez e pelo iraniano Mehdi Taremi, que bisou, enquanto o único tento dos madeirenses foi apontado pelo defesa brasileiro Cláudio Vinck. O Futebol Clube do Porto, com esta goleada, já lidera a classificação com 3 pontos. O Benfica ocupa o segundo lugar após a goleada por 4-0 frente ao Arouca no Estádio da Luz, em Lisboa. De notar que no jogo grande da primeira jornada da primeira divisão portuguesa, o Sporting Clube de Portugal empatou a 3 bolas na deslocação ao terreno do Sporting de Braga. Em entrevista à RFI, Miquel Meira, guarda-redes luso-francês de 28 anos, que atua no IR, afirmou que o Paris Saint-Germain e o Futebol Clube do Porto são os favoritos à conquista do troféu de campeão. No entanto, para o futebolista pode sempre haver surpresas, recordando que o PSG perdeu o título na época 2020-2021 e que em Portugal tem havido uma certa rotação entre os 3 grandes nas vitórias na Liga. O guarda-redes, formado no Sporting Clube de Portugal, revelou-nos como surgiu a paixão pelo futebol e abordou o seu percurso até chegar ao IR, clube francês. Mas antes disso, Miquel Meira admitiu que o PSG impressionou e pode arrasar a Liga Francesa se continuar neste ritmo. Como todos os anos, já é uma equipa de estrelas, não se pode comparar, estamos a falar a nível de Real Madrid, Bayern Munique, portanto não se pode comparar com outras equipas francesas. Surpreendeu este primeiro jogo ou não, este 5-0? Não me surpreendeu porque estamos a falar de galácticos praticamente, é uma equipa cheia de estrelas, ainda por cima agora com novos jogadores que nem são muito estrelas, como por exemplo o Vitinha, mas que têm bastante qualidade, como o Nuno Mendes, e é uma equipa que está a apostar nos jovens e isso é bom. E que os jovens possam aprender com os jogadores mais experientes, como o Messi, o Neymar. Miquel, vencer por 5-0 sem Mbappé. Claro, o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo também, mas numa equipa como o PSG pode ser um Neymar, pode entrar um Messi, portanto estamos a falar de grandes nomes, de grandes jogadores, portanto claro que o Mbappé é um jogador de grande nível, mas os outros também estão lá para ajudar. Com este início de temporada, este campeonato ainda tem interesse no sentido em que parece que o Paris Saint-Germain já venceu? Ainda há muito campeonato para jogar, mas sim, claramente é a favorita, não se pode dizer outra coisa. Mas pronto, as outras equipas também lutam para tentar lutar contra o Paris Saint-Germain, até que o Paris Saint-Germain há 2 épocas atrás não ganhou o campeonato. Em relação aos outros clubes que possam ser favoritos ou que podem dar algum trabalho ao Paris Saint-Germain, quais são esses clubes que podem lutar pelos primeiros lugares em França? Os normais já, o Marseille, o Mónaco, o Lille, o Lyon, que ultimamente não tem estado muito bem, mas pronto, é sempre um dos favoritos, são sempre as mesmas equipas. Sente que se reforçaram bem? Pelo que eu vi, acho que quem se reforçou melhor foi o Lyon, mas pronto, vamos ver, vai ser muito complicado para essas equipas lutarem com o PSG, mas pronto, nunca se sabe no futebol, né? Passando agora ao Campeonato Português, o Futebol Clube do Porto é o grande favorito a vencer novamente este título? Todos os anos falamos do mesmo. Para mim, os favoritos é sempre o Sporting Benfica Porto. Agora vamos ver como é que vai ser esta época, mas claramente o Porto é a equipa que está sempre em cima. É sempre uma equipa muito constante, enquanto o Benfica e o Sporting, algumas épocas podem estar um bocadinho mais abaixo, mas vai ser por aí entre os 3.
mais uma vez. O Porto perdeu alguns elementos, mas quando se vê os jogos parece que esses elementos que saíram já foram substituídos. É a força do Porto? É a cultura do Porto. O Porto não depende dos jogadores. Os jogadores é que dependem do clube, praticamente. É uma força invicta. Lá não há estrelas. É o grupo, é a equipa e pronto. Em relação ao Benfica, trouxe um treinador estrangeiro, alemão, o Schmidt. Pensa que era a boa solução para o Benfica? Ainda agora começou o campeonato. Vamos ver como é que vai ser. Ganharam bem o Aroca também. E estão a praticar um bom futebol. Portanto, neste momento o Benfica até está bem. Em relação ao Sporting, é verdade que a principal arma parece ser sempre o treinador, o Ruben Amorim. Claro, mas também se não tiveres jogadores não podes fazer milagres, né? Mas claramente o Ruben Amorim mudou um bocado a cultura do clube, o pensamento do clube e isso foi muito importante para um clube grande como o Sporting. Miquel, falando agora um pouco de si, o que é que nos pode dizer da temporada passada? Que balanço pode fazer da temporada passada? Foi muito positiva. Comecei na Moldávia, jogamos a Conference League, calhámos com uma equipa da Macedónia do Norte, passamos a primeira fase, depois calhámos com o Sivasspor da Turquia na segunda fase, onde perdemos 2 jogos 1-0 e depois pronto, estava na Moldávia, estava a lutar para o campeonato moldavo. Pronto, depois é sempre complicado jogar contra o Xerife. E depois eu tive uma proposta interessante em termos financeiros de França, que é o IA, que eu estou neste momento, que aceitei. Também muito por estar perto de Portugal, mas também a pessoa que me trouxe, o objetivo era entrar no mercado francês e depois voltar ao patamar profissional. Essa minha época correu super bem. Cheguei num momento complicado da equipa que estavam a lutar para a permanência e pronto, acabei de fazer os últimos 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Acabamos de subir da 14ª posição à 8ª posição, quando o clube nunca esteve no 8º lugar, portanto, extremamente positivo. Para a próxima temporada com o IR, há algum objetivo a alcançar? Normalmente é a subida de divisão, é um clube que a nível financeiro aposta muito, portanto, claramente vai ter de ser para a subida de divisão. Miquel, em relação à sua carreira, quando é que começou a jogar futebol e surgiu, no fundo, a paixão pelo futebol? Comecei na Córcega quando tinha 5, 6 anos, depois vim para Portugal por causa dos meus pais e pronto, comecei a jogar num clube de Leiria, depois fui para o Benfica quando tinha 14 anos, depois voltei para Fátima e depois aos 16 anos é que fui para a Academia de Sport. Sempre gostei muito de futebol, eu quando era miúdo, meu pai via sempre futebol na televisão e pronto, é um sonho de criança de ser profissional, portanto foi mais uma dessas crianças que quis ser futebolista. Mas, Miquel, como é que se vai para guarda-redes? Eu jogava a ponta de lança, depois o meu guarda-redes não esteve muito bem no jogo e pronto, tentei ir para a baliza que até correu bem e pronto, até lá continuei. Acaba-se por gostar de estar na baliza e de ter esse papel decisivo? Gostar. É uma posição ingrata, porque toda a gente sabe, se o guarda-redes faz um erro, toda a gente vai para cima dele. É uma posição onde tens de ter muito sangue frio, cabeça no sítio e muita tranquilidade e concentração. É um trabalho praticamente, tens de estar muito focado lá, uns 90 minutos. Quais são os sonhos que ainda tem ou ainda quer atingir? Para ser sincero, por isso é que vim para a França, de jogar profissional na Ligue 2 ou Ligue 1 da França, porque já joguei a Primeira Liga, a Segunda Liga Portuguesa e gostava de experimentar a Ligue 1, Ligue 2. Sei que vai ser complicado, porque neste momento estou na 4ª divisão, essa é a realidade, mas pronto, sei que eu tenho qualidade e se tivesse uma oportunidade, claramente que irei aproveitá-la agora com mais experiência. Era Miquel Meira, guarda-redes de 28 anos, que já representou o Benfica, o Fátima, o Sporting Clube de Portugal, o Atlético, o Boa Vista e o Amora em território português, o AEL Limassol em Chipre, o Lori na Arménia, o Zimbru e o Petrocub na Moldávia e o GFCO Ajaccio e o IR em França. É o ponto final deste Magazine de Desporto. Até breve.